Uma boa noite a todos. Boa noite ao Anderson, ao Carlos, ao Marcos. Vamos ver quem mais está aqui na live. As pessoas vão entrando aos pouquinhos, né? Então vamos ver. Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Marcos? E você, como você está? Tudo bom? Tudo bom. Que bom. Correndo, né, professor? Tá acabando o semestre, né? Esse semestre totalmente atípico, é verdade, mas estamos acabando, né? É verdade. Boa noite também para Marta, que acabou de entrar. Boa noite, professor. Tá com uma foto lindíssima com as filhas, né? Obrigada. Quanto é que tem a pequenininha? A mais nova tem 1 ano e 3 meses. Ah, mas essa foto então é mais antiga. Ou é muito Um recente? Oi? Não, ela tava, eu acho que uns 6 meses nessa foto. Hoje ela tem 1 e 3. 1 e 3, e cresce bastante nesse período, né? Cresce muito, Uhum. né? Bem, eu agradeço vocês que já entraram, como as pessoas estão entrando ainda, mas a gente tem um probleminha no Zoom, né? Que vocês sabem, o Zoom ele só faz a aula 40 minutos gratuitamente. Então a gente faz 2 períodos de 40, né? Que aí dá como se fosse 2 aulas, né? Então, olha, a Tatiane também já está entrando. Boa noite para a Tatiane também, né? E nós estamos próximos do nosso final de semestre mesmo, né? Vocês vão ter a prova multidisciplinar agora no final de semana. E essa prova multidisciplinar, ela tem uma validade, né, na pontuação de vocês para o semestre, e depois vocês terão as provas de encerramento, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre a proteção contratual no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nós havíamos falado na última aula sobre as práticas abusivas, né? E hoje vamos falar sobre, então, a proteção contratual. Eu gostaria apenas de perguntar se alguém tem alguma questão para se fazer da matéria até aqui, ou sobre algum outro assunto referente ao tema. Também dou boa noite para o Max, que acabou de entrar. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Então, Boa noite. Eu queria saber se o senhor vai passar algum trabalho para ajudar com a nota da B2. Não sei se o senhor já falou disso. Eu ainda não falei disso, porque isso vai ser possível sim, mas eu só tenho que esperar as orientações que a coordenação do curso está passando quanto às avaliações finais, né? Ontem eles passaram para todos os professores uma espécie de manual. Eu vou ler esse manual, inclusive para identificar como serão feitas as pontuações desses trabalhos, dessas avaliações finais, e eventualmente alguma atividade que seja necessária eu passo para vocês sim, além das atividades que a faculdade está pedindo. Tá bom, Marta? Tá Oi, bom. Ivone, tudo bem? A Ivone também acabou de entrar, né? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Bom, então Só na expectativa. Tá. Mas estamos na expectativa, o semestre está acabando, né? Está acabando de uma forma bem diferente, vocês vão entrar para a história como a primeira turma da Campus Sales a se formar no presencial através do online. Então, é um fato histórico, né? É um fato histórico. Pois é. Então, isso vai acontecer realmente. Mas não é só o Campus Sales, está assim também nas outras faculdades, né? Eu dou aula também para uma turma de 10º semestre na PUC, de Direito Internacional Privado, e eles também estão com essa sensação bem diferente, bem estranha, que é a mesma sensação que vocês estão com certeza, né? De se formar assim à distância. Também entrou a Laires, boa noite para a Laires. Bom, então vamos começar a aula de hoje. Eu vou conversar. Professor. Oi, Marcos, como é que você vai? Meu sobrinho falou, ele se formou lá na FMU, né? E ele falou que o senhor foi coordenador dele. Eu fui coordenador na FMU da graduação durante 6 anos, de 2012 a 2017. Isso mesmo. Ele falou. Aí, então. Que bacana, que bacana. Coitado, sofreu comigo. Não, ele falou que você era gente fina. Quando era para o senhor resolver, o senhor resolvia mesmo, ele falou. Quando não, aí não é comigo. Que aí não tinha o que fazer, né? Infelizmente. A gente sempre procura resolver, né? Bom. É verdade.
Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a proteção contratual, que é um tema bastante longo, bastante importante. E claro que numa aula de graduação no sistema online não se pegam todos os temas de contrato, né? Vocês sabem disso. A graduação oferece apenas as orientações iniciais com relação a isso. Mas é muito importante falarmos da proteção contratual por aquilo que ela revela no código. Então, primeira ideia que eu preciso passar para vocês desde logo é que o Código de Defesa do Consumidor, como vocês viram até aqui, ele não se preocupa com o nome do contrato para definir se ele será aplicado ou não a uma determinada situação. Mas sim, ele se preocupa com a existência da relação jurídica de consumo, que é o que a gente tem debatido desde o início do semestre. Vocês fizeram, inclusive, um dos acórdãos que vocês tiveram que comentar foi sobre a teoria finalista mitigada, para identificar se há ou não relação de consumo e, por consequência, aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, isso quer dizer que pouco importa se o nome do contrato é contrato de compra e venda, se o nome do contrato é contrato de empréstimo, ou se é um contrato de prestação de serviços. Para que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado, é indispensável que eu tenha a relação de consumo. Mas é claro que boa parte das relações de consumo, até mesmo pela definição de fornecedor e pela definição de consumidor, que nós estudamos nesse semestre, tem uma íntima relação com a ideia de contrato. E por isso, o contrato tinha que também ter previsões específicas no código, com as cláusulas gerais de contratação que estão dispostas no Código de Defesa do Consumidor a partir do artigo 46. Então, quando se trabalha com proteção contratual, nós temos que ter em mente alguns fatores. Primeiro fator, eu posso ter o Código de Defesa do Consumidor aplicado tanto para um contrato de adesão, que é o caso mais comum, para um contrato paritário. Qual que é a diferença entre contrato de adesão e contrato paritário? Bom, a definição de contrato de adesão está no próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54. O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o contrato de adesão é aquele que é pré-elaborado, ou então aquele que é autorizado. O Marcos está aí com o artigo para ler para a gente, artigo 54. Só o caput, por favor, Marcos. Professor, deixa eu só abrir aqui. Que você está sempre com o código aberto, eu pensei que tivesse aberto ele de novo. Não, estava, mas não estava na página. Peraí, então artigo tá 54. Isso. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas têm sido aprovadas pelas autoridades competentes ou estabelecidas unilateralmente pelos fornecedores de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Então, vejam, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, reconhece que há duas categorias de contrato de adesão que podem existir e que são comumente aplicáveis às relações de consumo. A primeira categoria, que é a categoria do contrato padronizado, que é aquela categoria em que o próprio fornecedor de produtos e serviços pré-elabora o conteúdo do contrato e o consumidor não pode fazer mais nada a não ser aceitar esse conteúdo assinando como aderente, se ele quiser realmente contratar. A sociedade contemporânea, ela coloca que o contrato padronizado ele é um contrato muito comum. E vocês veem isso na grande maioria dos contratos de compra e venda, inclusive eletrônicos, e de compra e venda mesmo presenciais, porque é uma série de cláusulas que são pré-elaboradas pelos comerciantes ou ainda por aqueles intermediários que agem para que os produtos e serviços sejam adquiridos por consumidores. O consumidor continua podendo escolher o que contratar. É óbvio que objeto eu quero contratar. Pode até escolher com quem contratar, muito embora o mercado em vários segmentos tenha poucos
concorrentes como fornecedores. Não é um caso de monopólio, mas há casos de oligopólios em vários setores. O setor de combustíveis, por exemplo, é um caso bastante comum aqui no Brasil disso. Grandes bancos, hoje temos uma pequena quantidade de grandes bancos, muito embora a relação do Banco Central, de instituições bancárias, seja uma relação com dezenas de instituições. Então, muitas vezes, uma concentração de uma determinada atividade nas mãos de 6, uma dúzia de pessoas jurídicas. Mas é um contrato padronizado. Então, o consumidor ele pode, de qualquer forma, ainda que nós tenhamos poucos concorrentes atuando em determinado segmento, escolher com qual deles ele contratará. Ele está diante de uma escolha, o objeto, e da outra escolha, o fornecedor. Mas o consumidor ele não tem no contrato de adesão para discutir as cláusulas contratuais. Professor, tira o áudio do pessoal aí, professor. Já tirei. E como ele não tem poderes para discutir as cláusulas contratuais, o que resta para o consumidor fazer? Concordar. Se ele quiser ter aquele objeto, ele não tem outra escolha, ele terá que concordar. Então, a força do contrato de adesão é uma realidade tanto da sociedade industrial como da sociedade pós-industrial em que vivemos, que é chamada por muitos de sociedade da informação. Mas o 54 também trabalha com o chamado contrato autorizado. O que é o contrato autorizado? É o contrato que, muito embora seja pré-elaborado por um fornecedor, precisa de autorização para ser oferecido no mercado. Esses contratos autorizados, eles precisam de autorização de um órgão que possa dar essa autorização para eles. É o caso da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que autoriza o contrato de adesão de seguro. É o caso da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que autoriza o contrato de adesão de plano de saúde. E assim por diante. Os contratos de adesão, muitos deles passam, então, também pela prévia autorização de uma agência reguladora ou de uma entidade governamental que tenha atribuições equivalentes à de uma agência reguladora. Mas percebam vocês, o Código de Defesa do Consumidor apenas trabalha com o contrato de adesão no artigo 54, para deixar muito claro que os artigos anteriores da proteção contratual, que são 46 ao 53, podem ser aplicados tanto para contratos de adesão como para contratos paritários. O que são contratos paritários? Contratos paritários são aqueles em que as partes, em igualdade de condições, discutem o conteúdo da avença. É justamente o oposto da ideia do contrato de adesão. No contrato de adesão, o aderente não tem o poder de discutir o conteúdo do contrato, embora ele tenha direito a ser informado e até mesmo a questionar, mas ele não tem o poder de eu quero mudar tal cláusula. Nos contratos paritários, esse poder ele existe. Então, é possível que eu tenha contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, onde eu tenha essa ideia do consumidor com poder igual ao do fornecedor para definir o conteúdo do contrato. Não é o mais comum. O mais comum é que isso ocorra com os contratos de adesão. Bem, essa ideia do contrato de adesão que o Código traz para vocês, ela é uma ideia significativa. E eu gostaria, então, de até para aqueles que estão acompanhando, mas eventualmente estão sem o código, de colocar aqui no chat, vou fazer isso agora, essa redação do artigo 54, já que o nosso redator não pôde hoje estar presente, que é o Matheus, pelo menos até agora ele não entrou na sala. Então, estou aqui transcrevendo o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor no chat para vocês. O Edson está até dando risada por conta disso, né? Mas eu gostaria de voltar um pouco. Por quê? A gente já sabe que eu posso ter contratos de consumo de adesão ou
paritários. A gente já sabe que a ideia do Código de Defesa do Consumidor não está muito no nome do contrato, mas está na ideia de relação de consumo, como a gente já explicou isso anteriormente. Então, agora vamos dar uma terceira ideia importante sobre proteção contratual. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, no artigo 51, as chamadas cláusulas abusivas. Isto é, cláusulas que acabam violando a ideia de equilíbrio que o Código de Defesa do Consumidor entende como compatível para a harmonização dos interesses entre fornecedores e consumidores. Se vocês se recordarem, a gente conversou sobre essa ideia de harmonização no início do semestre, quando falamos do artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º, inciso 3º, que aí o Marcos não precisa ler agora no momento, ele trabalha justamente com essa ideia de harmonização dos interesses. É claro que a harmonização dos interesses acaba sendo definida na prática, eu acabei de transcrever aqui para vocês o inciso 3º, essa harmonização de interesses ela acaba sendo, na prática, definida por quem? Pelo próprio legislador e pelo intérprete do Código. E o último intérprete do Código acaba sendo o juiz. Mas, claro que, para isso, aí vem o trabalho importantíssimo do advogado de trabalhar com essa ideia de aplicação ou não de determinado artigo do Código em um caso concreto. Tudo será analisado de acordo com as circunstâncias do caso, por conta do próprio princípio da boa-fé objetiva, que consta deste mesmo inciso 3º do artigo 4º. Então, percebam vocês a importância que existe na ideia de se entender o que são as cláusulas abusivas. Com relação às cláusulas abusivas, o artigo 51 do Código as estabelece, as prevê em um rol meramente exemplificativo. Se o Marcos puder ler o caput do artigo 51 para todos, eu agradeço. Eu estou aqui transcrevendo o caput do artigo 51 aqui no chat. Olha lá. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... Pronto. Percebam vocês, são nulas de pleno direito. Então, qual que é a sanção jurídica que se dá quando o juiz reconhece que uma cláusula contratual é abusiva no direito do consumidor? É a sanção máxima que pode existir, é a sanção de nulidade. Essa é a sanção civil máxima, porque nulidade para direito civil e para direito do consumidor tem o sentido de simplesmente se retirar todos os efeitos futuros e também passados que esta cláusula pode ter. Então, quando o juiz está decretando a nulidade de uma cláusula abusiva, ele está dizendo que esta cláusula não poderá ter efeitos jurídicos. A decisão judicial que reconhece que uma cláusula é abusiva possui efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data em que o contrato foi celebrado entre o fornecedor e o consumidor. É realmente a maior sanção civil que existe, por retirar os efeitos jurídicos da cláusula. Aí um de vocês poderia lembrar, mas Senise, a indenização não é uma sanção civil? Esta não seria mais grave? A indenização é uma sanção civil também gravíssima, né? Mas depende, obviamente, do impacto que essa indenização terá naquela relação jurídica. Com relação à nulidade, nós temos um efeito muito forte, que é de se retirar todos os efeitos do contrato. Então, a ideia de nulidade por si só comporta a ideia de restituição de importâncias pagas. Percebam vocês
que há uma importância muito grande, então, nesse tema. Com relação às cláusulas abusivas, o artigo 51 no caput, ele estabelece uma expressão que deixa muito claro que o rol das cláusulas abusivas que ele apresenta é um rol meramente exemplificativo. A expressão é entre outras. São nulas de pleno direito, entre outras. Então, vejam só, isso significa que os advogados têm um poder enorme de argumentação para que o juiz identifique alguma cláusula de nulidade contratual que não apenas aquelas que estão nos 16 incisos. São 15, porque um foi vetado pelo presidente à época, Fernando Collor de Mello, que foi quem sancionou o Código de Defesa do Consumidor, para se considerar abusiva uma cláusula. Percebam vocês que a redação dos 15 incisos que temos trabalha de uma forma bem generalista, pouco importando com o nome que se dá ao contrato. Mas são 15 incisos em que se trabalha com redação generalista, porém temas muito bem definidos. Por conta disso, tanto pelo fato de termos um rol meramente exemplificativo de cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor, quanto pelo fato de que há possibilidade, então, de advogados argumentarem nulidade de outras situações com relação às cláusulas, que o juiz pode reconhecer outras cláusulas previstas em contratos, seja contrato paritário, seja contrato de adesão, como sendo cláusulas abusivas. Bem, essa possibilidade de se argumentar que há outras cláusulas abusivas, além daquelas que se encontram no artigo 51, fez com que os órgãos de defesa do consumidor, aqueles que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que conversamos sobre isso, quando falamos da Política Nacional das Relações de Consumo, desculpe, se debruçassem sobre casos concretos que vinham com bastante frequência ao conhecimento deles, para reconhecerem outras cláusulas contratuais como eventualmente abusivas. Por conta disso, o antigo DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que era um órgão ligado à Secretaria de Direito Econômico, secretaria esta do Ministério da Justiça, já na década de 90, começou a editar portarias prevendo outras cláusulas abusivas. Eu mesmo tive a honra de participar da elaboração de 2 dessas portarias, à época, representando o Ministério Público de São Paulo, assim como outros promotores do Ministério Público de São Paulo. Essas portarias, elas foram rapidamente questionadas por fornecedores e por setores econômicos, porque, diziam eles, as cláusulas abusivas apenas poderiam ser reconhecidas num caso concreto, em um processo judicial, pelo juiz, e não pela administração pública. O caso, para vocês terem uma ideia, chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, com muita sabedoria à época, estabeleceu o seguinte: muito embora as portarias existam e elas tenham validade jurídica, porque elas se aplicam a todos os administrados, então os fornecedores desses setores têm que cumprir com essas portarias, o Supremo acabou entendendo que o juiz não está adstrito a elas, porque elas não constituem lei ordinária, apesar de serem normas administrativas.
Porém, como normas administrativas, elas não são voltadas para o Poder Judiciário, elas são voltadas para a organização da ordem econômica. Foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal quando houve esse questionamento sobre a constitucionalidade ou não do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor editar essas portarias. Depois, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor foi extinto porque o órgão ele foi, por assim dizer, promovido na estrutura do Ministério da Justiça e passou a se transformar em secretaria, que até hoje existe, é a Secretaria Nacional de Consumo. Nós tivemos já uma secretária da Secretaria Nacional de Consumo, a doutora Juliana Barbosa, que foi secretária nas gestões Lula, Dilma e Temer, e tivemos também já um outro secretário na gestão Bolsonaro, que atualmente já não é mais o secretário, que é o Luciano Tim. Os dois altamente gabaritados e que fizeram gestões muito interessantes à frente desse órgão. Tá? Bem, então essas portarias, elas, segundo o Supremo Tribunal Federal, elas são válidas na relação administrativa da administração pública com os fornecedores. Mas o juiz, no processo judicial, ele não se submete a elas, porque ele integra um outro poder e ele analisará o caso concreto. Feita essa consideração, temos que agora estabelecer mais um plus na ideia de cláusula abusiva. O que distingue a prática abusiva e a cláusula abusiva? Vejam vocês que já estamos respondendo a várias perguntas, não? A prática abusiva, ela não decorre de uma simples inserção de cláusula. Eu posso ter uma prática abusiva numa inserção de cláusula. Então, o conteúdo daquela cláusula é abusivo. Isso não deixa de ser uma prática abusiva. Mas há uma diferença muito fundamental entre cláusula e prática. A cláusula é o conteúdo daquele dispositivo que está escrito ou, de alguma forma, identificado por um sistema de linguagem, pode ser um sistema criptografado de linguagem, aí entram os contratos eletrônicos, portanto, em um contrato. Eu posso ter, então, cláusulas abusivas em qualquer contrato escrito, seja por língua portuguesa, seja por codificação e decodificação, o que é bastante comum nos contratos eletrônicos. Porque o que lemos na tela de um computador é resultante desse processo de codificação e decodificação. Como assim é resultante? Se você acessa um site eletrônico e encontra ali um contrato para adquirir um eletrodoméstico, esse contrato, que todo o texto, inclusive textos longos para se ler na tela, até um pouco cansativos, e raramente as pessoas leem textos longos no computador, só quem já está acostumado mesmo com livros eletrônicos, né? Vamos falar português, claro. Mas esses textos, eles são comprimidos por um processo de codificação, que é um processo do sistema binário de transmissão de dados pela via virtual. E quando chegam ao destinatário, eles são decodificados, justamente da forma que o destinatário espera encontrá-los, em língua portuguesa, que é uma exigência dos contratos no Código de Defesa do Consumidor, por força do artigo 31, que já lemos, inclusive, sobre o artigo 31, quando falamos de direito à informação. Então, essa é a ideia de cláusula abusiva. Quando eu tenho algum dispositivo previsto expressamente no contrato e que acaba gerando essa abusividade. Já a prática abusiva diz respeito a outras condutas do fornecedor de produtos e serviços
que não se limitam a uma cláusula abusiva, mas são condutas utilizadas por esse fornecedor para captação de consumidores. É o caso da oferta e da publicidade, que nós já estudamos. Para cumprimento do programa contratual ao qual o consumidor aderiu, no caso de um contrato de adesão, ou quando houve uma conjugação de acordo de vontade de fornecedor e consumidor, no caso do contrato paritário quanto ao conteúdo. Eu posso também ter uma prática abusiva, não do conteúdo da cláusula, mas de como o fornecedor se porta durante essa relação contratual. E eu posso também ter uma ideia de prática abusiva com relação aos efeitos pós-contratuais, quando o consumidor não consegue obter o direito de assistência técnica que ele tem, por força do termo de garantia contratual, falamos sobre ele, vocês se lembram, ou por força do termo de garantia legal, que é o caso da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, especificamente. Falamos também sobre ela. Dito isto, então, a ideia de prática abusiva, ela vai além da simples redação do contrato. Já a ideia de cláusula abusiva diz respeito ao conteúdo do contrato. Eu espero que isso tenha ficado claro. Bem, feitas estas observações, penso que agora a gente pode trabalhar com uma ideia mais consagradora de cláusula abusiva. Como eu falei para vocês, o rol de cláusula abusiva é meramente exemplificativo. Então, o juiz, no caso concreto, vai, ao ler o contrato, verificar se há alguma abusividade. Como eu falei para vocês, há 15 incisos no artigo 51 que estabelecem, a título meramente exemplificativo, quais são as cláusulas abusivas. Mas existe um critério legal para que advogados, delegados de polícia, promotores de justiça, procuradores, defensores públicos, advogados da União até, juízes de direito, verifiquem se a cláusula é abusiva ou não. Este critério legislativo, ele se encontra no próprio artigo 51. E eu vou partilhar com vocês a tela do Código de Defesa do Consumidor e pedir que o Marcos leia para a gente o artigo 51 no parágrafo 1º. É o parágrafo que vem logo depois dos casos exemplificativos de cláusula abusiva. Olhem que interessante. Impossibilitem. Não. Né? Não. É parágrafo 1º. Parágrafo 51, professor? 51, parágrafo 1º, está mais abaixo. Eu vou ajudar o Marcos. Parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que... Para um pouquinho. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que... Ou seja, o legislador, percebam vocês, traz uma ideia de cláusula abusiva sem dizer que tipo de cláusula seria. Ele estabelece algo que podemos chamar de critério de abusividade. Então, advogados e outros profissionais do direito podem argumentar com base no artigo 51, parágrafo 1º, que determinada cláusula em um contrato específico teria uma abusividade que é diferente dos 15 casos que estão nos incisos do artigo 51. Esse critério legal para se identificar a abusividade de uma cláusula é extremamente importante e precisa ser utilizado por vocês quando vocês discutirem cláusula abusiva no Código de Defesa do Consumidor. É extremamente importante.
essa discussão ela é fértil porque o que o Código de Defesa do Consumidor traz é uma ideia dele ser fortemente principiológico. E o juiz, então, ao analisar o caso concreto, verificará quando haverá exagero em determinada cláusula. Quanto esta cláusula estará, portanto, sendo uma cláusula que gere uma desvantagem indevida, desprotegendo o consumidor. E então o juiz será, obviamente, chamado pelas partes para falar a respeito, para se pronunciar a respeito. Bom, feita essa consideração, então o que nós precisamos discutir é como é este critério de abusividade. Esse critério de abusividade, ele se estende em 3 incisos. Estou voltando a compartilhar a tela com vocês com o Código de Defesa do Consumidor. O primeiro inciso, eu vou pedir para o Marcos ler. Artigo 51, parágrafo 1º, inciso 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que... O que é que diz o inciso 1º, Marcos? 1. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Cada contrato pertence a um sistema jurídico diferente. Se vocês imaginarem um contrato de prestação de serviços, ele tem todo o regime jurídico estabelecido pelo Código Civil, em regra, e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Procurem regras contratuais da prestação de serviço no Código de Defesa do Consumidor. Vocês não encontrarão. Procurem regras contratuais da compra e venda no Código de Defesa do Consumidor. Vocês também não encontrarão, a não ser uma ou duas que vamos falar no segundo e último bloco da aula de hoje. Então, temos que verificar se há uma ideia de abusividade já analisando o próprio sistema jurídico de origem daquele contrato. É um contrato de transporte? Temos que verificar o que fala o regime jurídico do contrato de transporte. Mas ao aplicar o regime jurídico desses contratos, que não está previsto no Código de Defesa do Consumidor, nós temos que interpretar esses contratos em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. É esse que é o recado que é colocado por inciso 1º. Então, o juiz vai analisar se existe abusividade de uma cláusula de um contrato de transporte aéreo, por exemplo, ou de um contrato de alienação fiduciária em garantia de veículo, por exemplo. De que forma? Ele precisa ler o regime jurídico desses contratos. E, lendo esse regime jurídico desses contratos, contrastar com as regras que estamos vendo em direito do consumidor, quando houver relação de consumo. E aí o juiz concluirá, isto aqui é abusivo, ou isto aqui não é abusivo. Então, o primeiro critério de verificação de abusividade que nós temos, trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, é esse do artigo 51, que acabamos de ler. No inciso 1º, presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Vamos ao segundo critério. Marcos, o que é que diz o inciso 2º deste parágrafo 1º do artigo 51? Restringe direito e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. De novo, aqui nós estamos diante do problema. Tenho que analisar qual é o regime contratual normal e, se houver aplicação do Código de Defesa do Consumidor, contrastar as regras do Código de Defesa do Consumidor com esse regime contratual normal. Então, se o juiz verificar que nessa análise, analisando o regime jurídico contratual normal e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que têm que ser aplicados, há algum desequilíbrio gerado nessa cláusula? Essa cláusula é nula. Bom, eu vou dar um intervalo, vou passar o link para vocês e voltamos às 8h30. Tá bom, pessoal? Então, até já, que nós já estamos com o nosso horário se encerrando.
Tá bom? Valeu, professor. Mais. Valeu, professor.